Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos em nome do Afreduca.com. Olá! Aqui no Afreduca, a gente transforma histórias e resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, sabe? Exato. E cada conversa nossa aqui é inspirada nas canções lá do nosso canal. Isso, a gente traz reflexões, um pouco de contexto histórico, caminhos pedagógicos. Porque, como a gente sempre diz, aprender com música é lembrar com o coração. E hoje, nossa análise vai fundo na história de Francisco de Paula Brito, uma figura assim chave na cultura brasileira do século XIX. Fundamental. A gente recebeu um material bem rico, né? Textos biográficos, históricos e também uma fonte mais recente que veio lá do Afreduca. Ah, sim. A letra da música Tipógrafo do Futuro e umas notas didáticas. Bem interessante essa conexão. Pois é. Então, a nossa missão aqui é destrinchar quem foi o Brito, qual foi o impacto dele e por que essa história, sabe, de um dos primeiros editores negros do Brasil ainda é tão importante hoje. Bora lá. Ok, vamos desembrulhar isso. Para começar, quem foi Francisco de Paula Brito? Ele nasceu no Rio, né? Em 1809. Isso mesmo. Neto de africanos escravizados, olha só, e filho de pais que conseguiram a alforria. Quer dizer, já começa com uma história de superação impressionante. Totalmente. E a ascensão dele é notável. Começou como tipógrafo, o cara que mexia com as letras na prensa, né? Uhum. E daí ele se tornou poeta, jornalista, um editor super influente, dono de livraria e até dramaturgo. Caramba! E foi ele que fundou a famosa tipografia fluminense, certo? Exatamente. E é aí que o contexto fica fascinante. Conta mais. Pensa no Brasil daquela época, século XIX, Império começando, pós-independência. O país tentando, assim, criar uma identidade nacional. Mas ainda com a escravidão a todo vapor, né? Exato. A base da sociedade era essa. Nesse cenário, um homem negro virá editor, dono de uma livraria que era frequentada pela elite intelectual, era algo quase impensável. Quebrava todas as expectativas, imagino. Totalmente. Ter o controle sobre o que era impresso, jornais, livros, era uma forma de poder, entende? Um jeito muito inteligente de furar o bloqueio da exclusão. Faz sentido. A livraria dele virou um ponto de encontro, né? Um centro nevrálgico para debates, para circulação de ideias. E a tipografia fluminense em si? Ela é grande e importante? Muito importante. Virou um polo editorial de respeito. Publicava de tudo. Jornais, revistas, super lidas na época, livros variados. Que tipo de livros? Literatura, política, muitas traduções importantes. E o crucial, ele dava voz a autores que talvez não tivessem espaço no circuito mais tradicional, mais elitista. E aqui é onde fica realmente interessante, né? As fontes destacam muito a relação dele com o Machado de Assis. Ah, sim. Esse é um ponto alto. Foi o Brito quem publicou a primeira obra do Machado. Um poema, se não me engano. Poxa, imagina só. Dar primeira chance para um gênio como o Machado. Que visão. Uma visão estratégica que não parava aí. Se a gente conectar isso com o resto, vemos a criação da Sociedade Petalógica. Sociedade Petalógica? Que nome curioso. O que era isso? Era uma agremiação literária que ele fundou, super badalada, reunindo a galera intelectual da época, tipo o próprio Machado, Quintino Bocaiúva. E o que eles faziam lá? Só liam poesia? Não, era muito mais. O interessante é como o Brito usava o humor e a sátira ali. Era uma forma de criticar, sabe? O academicismo, o jeito muito europeu da elite cultural. Ah, tipo uma crítica disfarçada. Exatamente. Quase uma arma cultural disfarçada de brincadeira literária. Parecia inofensivo, mas não era. Esperto ele, hein? Muito. Isso permitia que debates sobre ideias bem progressistas rolassem ali,
Coisas como abolicionismo, republicanismo, às vezes nas entrelinhas, sabe? Sob o véu da literatura. Um espaço de contestação sutil, então. Perfeito. E o Brito, com a inteligência e a retórica dele, era a figura central. Ele meio que orquestrava isso. Era uma forma de resistência muito perspicaz para a época. E sobre o posicionamento político dele mais abertamente, as fontes falam algo? Indicam que ele era, sim, um abolicionista convicto. Mas talvez pela complexidade, pelo perigo mesmo do período, ele era mais discreto nas ações públicas. Entenda, tinha que ter cautela. Com certeza. A grande aposta dele parecia ser na educação como ferramenta de emancipação, sabe? Ele valorizava muito os autores brasileiros, queria democratizar o acesso aos livros. Faz sentido. A própria presença dele ali, né? Um homem negro, culto, influente, naquele espaço tão branco, elitista. Já era um ato político gigantesco por si só. E como as fontes pedagógicas que a gente viu, a música Tipógrafo do Futuro e as notas do Afroeduca, entram nessa história? Olha, isso levanta uma questão bem importante. Como a gente traduz essa história tão complexa para os dias de hoje, para a sala de aula, por exemplo? E como elas fazem isso? A música, por exemplo, usa versos fortes, tipo, no prelo girava libertação, ou que ele fez da cultura a arma mais poderosa. São imagens que tentam capturar o simbolismo da luta dele. Emocionante, né? Sim, a ideia ali, como o próprio material do Afroeduca sugere, é essa: usar a emoção da música para fixar o conhecimento. Aquela ideia de aprender com música é lembrar com o coração. Legal. E as notas didáticas? As notas já fazem a ponte mais direta com a educação formal, conectando a trajetória do Brito com habilidades da BNCC, que são as diretrizes da educação no Brasil. Mostra a relevância pedagógica hoje. Muito bom ver essa aplicação prática. Então, assim, para a gente ir amarrando, o que tudo isso significa? Qual é o saldo final do legado do Brito? Olha, o legado é enorme. Francisco de Paula Brito foi um pioneiro, sem dúvida. Um dos primeiríssimos homens negros a comandar uma imprensa, uma editora de peso no Brasil. Um símbolo, então. Um símbolo de resistência intelectual, com certeza. Ele abriu caminhos para muitos outros autores negros, autores de origem popular. A atuação dele foi fundamental para a gente ter um debate cultural e político mais amplo no país. E ajudou a formar a literatura brasileira como a gente conhece. Exatamente. Ele faleceu em 1861, relativamente cedo, mas a influência dele, nossa, é inegável. Deixou uma marca profunda. Realmente uma história e tanto. Deixa um pensamento bem potente para a gente refletir, né? Deixa sim. E talvez fique aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Como será que a estratégia do Brito, sabe, essa de usar as ferramentas culturais, intelectuais que ele tinha na época, para criar espaços para promover mudanças, mesmo que sutis, por dentro do sistema? Como isso pode inspirar ações hoje em dia? Pensando nas plataformas, nas ferramentas que a gente tem agora, como podemos usá-las para ampliar a representatividade, para combater a exclusão onde ela ainda é forte? Na cultura, na mídia, na academia. Exato, em tantos espaços. É um convite a pensar sobre as formas de resistência cultural que a gente pode construir hoje, né? Inspirados por ele. Excelente reflexão. Bom, pessoal, esperamos que tenham curtido essa nossa exploração da história de Francisco de Paula Brito. Foi um prazer conversar sobre ele. Não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e, claro, conferir mais conteúdos lá no Afroeduca Sound. Tem as músicas, tem nosso programa aqui e sempre novas histórias chegando. Isso aí. Até a próxima. Até mais. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som.